passarinhos, belas flores querem encantar. São vãos terrestres esplendores, mas Paz, irmãos, bem-vindos. Paz, irmãos, bem-vindos à programação da Rádio Anjos, nosso podcast especial, onde nós estamos sempre recebendo pessoas, irmãos, que estão professando a fé em Cristo, que estão amando Jesus, que estão dentro de um ministério, num propósito, e hoje vamos receber o irmão evangelista Ederson Santos, que veio de uma programação aí especial para nós, com essa oportunidade no podcast aqui da Rádio Anjos. Bem-vindo, irmão evangelista Ederson, bem-vindo ao podcast Anjos. Para nós é um prazer estar aqui, Eu falo assim que é mais do que um prazer, é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast, porque na verdade Deus ele sabe a hora certa, o momento certo, e ele já preparou isso aqui nesse momento, a gente está junto, compartilhando alguma coisa da Bíblia, compartilhando um testemunho, uma fala, uma voz, uma mensagem. Então eu me sinto honrado de estar com vocês aqui. Glória a Deus, por isso. Nós temos aí essa programação na intenção de levar a palavra sempre, buscar que outras pessoas sejam edificadas através do testemunho, que venham usar esse espaço todo aqui para poder alcançar mais e mais pessoas lá fora. Então, tenho certeza que através da sua vida muitas pessoas também vão conhecer esse trabalho, vão entender esse propósito. E eu acredito que você está fazendo vários eventos hoje, como eu vi o card na sua rede social, falei, chegou o tempo, que se ele responder nosso chamado, bênção de Deus, então a gente vai abrir essa agenda aí maravilhosa aqui. E fala um pouquinho para nós, assim, como que foi esses eventos, Você estava num culto ontem, aquele foi domingo, Foi Domingo. Isso, foi ontem, A gente estava na cidade de Dourados ontem, a pedido de um pastor. Inclusive esse pastor é o pastor Lucas da igreja Shekinah de Deus, muito amigo meu. Eu já prego ali mais de 7 anos que eu prego na igreja dele. E de vez em quando ele tem nos convidado para estar ali com ele aos domingos, nos congressos, e eu tenho atendido aí onde me convidar, Onde me convidar eu vou. Isso aí a gente não tem assim como eu posso dizer, a gente não cobra para isso, Porque a Bíblia, ela fala que aquilo que você recebeu de graça dá. Então a gente não tem essa de cobrar, de estipular preços e valores. A gente trabalha na questão da fé. Se sentir de Deus, amém. Se não sentir de Deus, a gente prega a palavra. Eu prego assim, mais tranquilo quando não há estipulado um valor. Porque daí o que acontece? Você me levou, entendeu? O que acontecer dali para frente foi permissão de Deus. Então, se Deus trazer uma palavra, você não pode me falar alguma coisa, entendeu? Porque daí você me chamou. Então, você tem que ouvir a voz de Deus. Então, ontem a gente estava ali na cidade de Dourados, E dentro de Maracaju a gente também faz um projeto aí de evangelismo, que é o evangelismo nas ruas, no semáforo. E a gente está entrando nessa área aí, juntamente ali com o nosso ministério, que é o Ministério de Madureira, do pastor Ailton Ferreira, que é o nosso pastor, que é o nosso líder, e a gente estamos junto com ele ali, estamos nesse projeto aí que é do evangelismo. Porque hoje eu falo assim, só dentro de 4 paredes não dá, entendeu? A igreja é muito mais do que isso, entendeu? E Jesus, ele falou, entendeu? Que você deve pregar não só dentro de 4 paredes, mas dentro de templo e fora de templo.
Eu acho que esta hora do povo, dos crentes, falando dos crentes, né? Quando eu falo crente, eu falo de todo mundo, entendeu? Dependente do ministério. Tá na hora de a gente sair das nossas igrejas e ir pra rua, entendeu? Ir pra proclamar o evangelho. Porque o evangelho que ele é vida, ele transforma, né? E ele me transformou, então, se ele me transformou, se ele fez na minha vida, não tem como ele não fazer na vida de alguém que está ali. Então, a gente está aí com esse trabalho evangelista, né? Evangelismo, né? E eu sei, assim, que tem chegado em muita gente que passa por ali. Tem gente que passa por ali e pede oração. Pessoas que precisam de oração. E hoje o que o mundo está precisando é de uma palavra. E quem que Deus vai usar? Deus vai usar aquele que está na brecha. Entendeu? Deus vai usar aqueles que se colocaram para ser usado. Entendeu? Deus não vai ficar lá implorando para usar a pessoa. Não, se você está disposto, se você está pronto para viver isso, Deus ele também está pronto para te usar. E é isso aí que eu sempre tenho falado aí, tenho pregado isso, entendeu? Tenho vivido isso, que é você pregar o evangelho. Porque o evangelho, ele é a transformação. Entendeu? O evangelho que ele transforma. Então, se ele me transformou, por que ele não pode transformar o meu vizinho, meu irmão, aquela pessoa que está passando ali? Porque o evangelho é isso, é transformação, é mudança, que nem ele me mudou. Quando nós pegamos aí, vamos colocar aí há 7 anos atrás, eu vivi 7 anos, entendeu? Preso. 7 anos dentro de um vício que hoje, para a sociedade e para a ciência, é impossível ter uma boa vivência com esse vício, entendeu? Eu vivi 7 anos aí no crack. Para quem me conhece, sabe. E tem pessoas que hoje me param na rua e falam assim, ô Ederson, mas me fala aí, qual que é o remédio? O que você fez? Aí eu sou obrigado a falar, né? O remédio, né? E o remédio nós conhecemos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque, bem verdade que eu aceitei a Jesus, caminhei um pouco com ele, e alguns motivos ali eu saí. No que eu saí, eu fiquei 7 anos. São 7 anos, ô irmão Denis. 7 anos, 7 anos. Entendeu? São 7 anos de crack, de muita droga. E esse número parece que é um número assim que, né, dá uma referência bíblica também, porque talvez uns 7 anos ali de uma vivência que te deu um testemunho, né? Te deu uma outra vivência, uma outra experiência, né, da palavra. E eu percebo que essas experiências elas vão nos polindo dentro do propósito. Então nós temos ali, por exemplo, uma pessoa que chegou hoje, conhece muita letra, né, entende toda a letra e não entende nada da prática. Né? Então ela tem essa dificuldade. Eu percebo isso. Né? Uma pessoa que tem muita letra, você nitidamente você vai perceber, né, que faltou a experiência, a vivência daquilo. Mas aquilo não é só viver, eu vou viver no amor de Cristo. Né? Eu acho que, né, dentro das nossas experiências e vivências, nós vivemos, depois disso, a misericórdia de Cristo. Né? Temos um tempo ali que nós agora entendemos a misericórdia dele, porque outrora nós vivíamos, né, arrependidos, claro, né, porque ele nos resgatou na primeira, digamos assim, na primeira vez, mas assim, quando o homem cai e ele se levanta, ele experimenta da misericórdia. E né? é difícil, hein? E essa parte é... Rapaz, essa parte aí de, assim, porque hoje as pessoas, elas falam um termo, assim, que não tá na Bíblia, entendeu? O cair é do homem, vai levantar de Deus. Não tem nada a ver com isso não, tá na Bíblia esse negócio não, entendeu? O cair é do homem e o levantar também é do homem, mas com Deus, entendeu? Se o homem reconhecer o seu cair, Deus levanta ele. Entendeu? Foi que nem eu. Eu era um cara assim que eu falava assim, não, eu entro e saio da droga a hora que eu quiser. Entendeu? Então se passaram aí 7 anos. Entendeu? Foram 7 anos muito difíceis. Difícil mesmo.
entre pessoas que deixaram de acreditar até na minha própria libertação. E quando eu falo de libertação, eu estou falando que Deus, ele liberta. Ele tem esse poder de libertar o homem, desde que o homem reconheça que Deus tem esse poder. Porque o poder está na mão de Deus, é que nem eu falei. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade só pode libertar o homem desde que o homem ele reconheça que ele precisa realmente de Deus. É que nem eu, entendeu? Eu era um crente que achava que, entendeu? E aí foi esses 7 anos aí, foi 7 anos de muito crack, entendeu? E eu perdi muitas coisas, eu perdi firma, eu perdi família, eu perdi dignidade, eu perdi respeito, entendeu? Os meus irmãos, irmãos de sangue, irmãos de fé, entendeu? Alguns irmãos tinham vergonha da minha pessoa, entendeu? Eu lembro muito bem o que eu passei, entendeu? Eu lembro das palavras. As palavras não, pro Éder não tem solução. Pro Éder ou é o caixão ou é a cadeia, entendeu? Essas eram as palavras, entendeu? Só que se nós pegarmos a Bíblia ela vai ao contrário disso. Porque a Bíblia vai dizer que a última palavra ainda vem da boca de Deus. Só que a gente está acostumado com esses versículos nas nossas geladeiras. Entendeu? A gente está acostumado com o versículo na geladeira, na porta. Entendeu? Pendurado. Ah, o Senhor é meu pastor. Mas está acostumado com aquele versículo. E não vive o versículo. Eu costumo falar assim, não, você tem que viver o versículo. Entendeu? Ah, o poeta não tem solução. E essa é a palavra. O poeta não tem solução, não. Entendeu? O poeta não tem solução. O poeta não tem mais solução. Foi até um dia que eu falo isso na igreja, no meu testemunho. Isso era por volta de 3 da manhã de um domingo. Eu me lembro muito bem do horário. E eu me lembro muito bem a voz que eu ouvi dentro de uma biqueira. Eu estava usando droga. Eu não tenho vergonha de falar, de dizer o que eu era e o que nós se tornamos. Entendeu? Porque era 3 da manhã, eu usava droga e eu ouvia a voz. A voz do bom pastor. Entendeu? Falando comigo. E desde daquele período ali, hoje já se passaram 9 anos. Desde a última pedra de crack que eu usei. Entendeu? Mas até chegar hoje aqui, nesse podcast aqui, meu irmão... Esse é o desafio, né? Meu irmão do céu, vou falar pra você, não foi fácil chegar até aqui. Esse é o desafio, realmente. Não foi fácil. E assim, dentro dessa experiência que você diz, né, dessas conversas que você teve experiência, né? Qual, assim, a parte mais forte, assim, que impactou sua vida? Falou assim, agora chegou o tempo. A experiência mais forte que eu tive, eu vou falar aqui, que, assim, teve pastores, entendeu? Não tô acusando, entendeu? Mas teve líderes espiritual que poderia ter uma outra visão, que hoje não tem por conta disso, entendeu? Que chegou assim e chegaram a postar, entendeu? Valores que eu não ficaria de pé, que eu era fogo de palha e que eu ia voltar pra droga, entendeu? Então, assim, se eu creio que Deus, ele é Deus, então Deus é para todo mundo. Entendeu? E aí, no momento que alguém falou para mim assim, ó, isso aqui era uma virada de ano. Era uma virada de ano. Era no Réveillon. E aí a pessoa chegou em mim e falou assim, tá vendo esse rapaz aí? Ele falou assim, você nunca vai ser ninguém. Você é um drogado. Entendeu? Isso aí... Não, mas eu já perdoei, entendeu? Mas aquilo ali, dentro de mim, entendeu? Com a voz, me fez chegar até hoje, entendeu? As pessoas falam assim, não, você não vai, você não consegue, você não pode. Só que a palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus diz, se você crer, se você acreditar, você vai chegar. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha.
Entendeu? Então é isso aí. Tem a hora assim que você tem que ser confrontado. Mas hoje o que acontece é que as pessoas elas não gostam de ser confrontadas. Ela quer ficar lá no seu comodismo, entendeu? Pra mim tá tudo bem, vir na igreja um domingo e e eu sou uma boa pessoa, entendeu? Não, Deus não quer esse negócio aí. Não, Deus quer que você se coloca. Ontem, nós estávamos na campanha, a campanha lá era Esforça-te e tem de bom ânimo, de Josué. Aí quando nós pega Josué é o Cristo. Porque quando nós pegamos ali a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, o Pentateuco, ele está ficando para trás. E o Pentateuco o quê? É o Moisés. Moisés é aquele que foi tirado das águas. Então, é a água e a salvação. Isso aí está em aonde? Em Jesus. A água para limpar e a salvação para te libertar. Então, quem se permite, entendeu, que Deus comece uma nova história, porque o Pentateuco ficou para trás. Josué vem chegando com uma nova visão. E Deus vai chamando Josué. Dizendo, Josué, ó, eu tenho uma promessa que eu falei lá atrás. Que todo esse povo aí vai herdar uma terra. Então, é nisso que o homem tem que se apegar. O que Deus está falando de você? O que Deus pensa de você? Entendeu? É isso que me fez chegar até aqui hoje. Porque o que as pessoas pensam de mim, ou falam de mim, ou acham de mim, isso aí para mim não importa. O que importa é o que Deus fala, irmão Deus. Amém. E eu tô vendo aqui que a gente pode entrar num tema bem interessante da nossa conversa aqui, né, falando um pouco sobre tudo isso que você falou. E eu comecei a observar ali que você deve ter passado pelo poço de José, quem sabe, né? Quem sabe colocaram você num poço como colocaram Jeremias em algum momento. Sim. Né? Então estou vendo ali, né? Às vezes o José foi, né, por um tempo escravo de alguma coisa. Né? Nós temos também essa referência bíblica ali, quanto, né, Deus está usando as adversidades na nossa vida para nos preparar para um tempo, né? E como você falou também, eu vejo que a palavra ela vai se cumprindo na nossa vida. Por exemplo, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, como tudo isso, você olhar hoje para tudo isso que aconteceu na sua vida, né, e encontrar, né, falar assim, olha, até meus inimigos eu tenho que agradecer porque eles me ajudaram a chegar no meu propósito. Né? Então, eu percebo assim, tudo isso aí tem cooperado, né, no processo, na sua caminhada, no seu ministério, chamado e propósito, né, tem cooperado, né, amplamente. Por mais que às vezes seja estranho, né, a forma que as coisas acontecem, mas, né, se você permanecer no processo, né, persistir, perseverar, né, você sai dele, né, e agora sai dele fortalecido, né, desse processo. Não, sim, e uma coisa que eu gosto muito na vida de José é o seguinte, quando José estava com poder, quem que estava lá? Eram seus irmãos. Os irmãos de José. José podia fazer algo diferente. José podia matar. Só que José vai provar algo para mim e para nós aqui totalmente diferente. Então, assim, o que você é quando você tá com poder na mão? Entendeu? Bom, Deno, o que você vai fazer quando você chegar no nível que Deus quer que você chegue? E aí, quando você vê aquelas pessoas lá que falou mal de você, que te caluniou, o que você vai agir, como é que vai ser o seu comportamento com essas pessoas? Porque José podia chamar lá o faraó, chamar o capitão e mandar matar. Ele podia. Ele tinha autonomia. Tinha. Só que ele vai fazer diferente. Porque ele vai entender que tudo aquilo ali era um processo.
para chegar onde que chegou. Só que as pessoas hoje é o seguinte, as pessoas é assim, elas recebem o poder, elas recebem a honra, elas têm o chamado, só que o que ela vai fazer? O que você vai ser quando você estiver na frente daquele irmão, daquela irmã que lá atrás não acreditou em você? Será que você vai ser diferente ou você vai ser a mesma pessoa? Ou você vai fazer a mesma coisa que ela fez com você? Entendeu? A gente não pode ser assim. A gente tem que ter essa visão. Essa visão é a visão que Deus quer que a gente tenha. Entendeu? É para isso que Deus nos chamou. Para mostrar para muita gente. Eu sou testemunho vivo. É o que eu falo nas minhas ministrações. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Entendeu? Se você não acredita em nada na sua vida, você olha para mim. Entendeu? Eu sou testemunha viva do que Deus tem poder, do que Deus é capaz e o que Ele pode fazer. Porque quem olha pra gente há 7 anos atrás, ele não ia esperar isso aqui nunca. Entendeu? Mas jamais. Entendeu? E quando as pessoas que foi lá na nossa refrigeração, que a gente tem uma refrigeração, aquela pessoa que me falou lá na virada do ano que eu falei aqui, a mesma pessoa, ela foi lá. Só que foi diferente. Entendeu? Porque eu entendi o trabalhar de Deus. Entendeu? Eu falei, não, meu irmão. Entendeu? Eu te perdoo. Entendeu? Só que perdoar também não é esquecer, né, meu filho? Eu perdoo, mas eu não esqueço os rostos. Existe uma memória, né, uma lembrança daquilo que nós fomos, né? Então, para você não perder, né, sua essência, né? Eu falo que você passou um processo muito duro, eu falo que, né, se você esquecesse de tudo isso, também você ia esquecer quem você era, né? Sua identidade, né? Então, pensando dessa forma, né, nós apagamos sim, né, o sentimento, né? O sentimento, né? Fica o sentimento fica esquecido ali, né? Se perde, né, o sentimento aquele momento, eu falo assim, de muita um ódio, né? Fica um ódio, né? E aquilo lá some, né? Ele some com o perdão, né? Quando você perdoa, você não perdeu a memória, mas você perdeu o ódio daquele sentimento que te perseguia, né? Isso, né? E também assim, eu tenho uma frase que é o seguinte: ou você perdoa ou você adoece. Entendeu? Porque se você não perdoar, você vai adoecer. Você vai ser um crente raquítico. Entendeu? Você vai ser um crente que na primeira oportunidade que você tiver, você vai fazer pior. Não, isso aqui é real, isso aqui. Entendeu? Só que as pessoas, elas, assim, quem tem aquela fala, sabe? Aquela fala assim, quem perdoa é Deus. Não, meu irmão. O perdão tem que partir de você. Entendeu? O perdão tem que partir de você. Porque senão você não vai conseguir romper. Entendeu? E hoje, assim, a pessoa fala assim, mas tá, o que mudou na sua vida? Entendeu? Hoje, rapaz, hoje eu tenho para falar assim que é só Deus para fazer o que nós estamos vivendo agora. Entendeu? O homem não consegue não, filho. Exatamente. Entendeu? Aí você pega aí, hoje a gente pela misericórdia de Deus, a gente, né, na posição de evangelista, hoje a gente pertence a uma mesa diretória de uma convenção. Para quem olha assim, é que nem eu falo pro meu pastor, para quem olha assim, acha que isso aqui é uma pequena coisa, mas para nós tem uma maior significância, entendeu? Você pertencer ao ministério, entendeu? Que te valoriza, o ministério que olha para você, o ministério que te ajuda, o ministério que pegou na sua mão, te ergueu, entendeu? Porque assim, eu tive mais pessoas assim para criticar do que para ajudar. Eu sei que teve alguns ali que, né, que chegou, me pegou, entendeu? Arrancou os carrapichos, penteou a lã, entendeu? Deu um banho e falou assim, não, agora o menino vai. E essas pessoas até hoje eu sou grato a Deus.
Porque Deus colocou esses anjos na minha caminhada, na minha jornada. E para essas pessoas eu sou grato. Entendeu? E também tem aquelas pessoas que também eu agradeço, né? Porque, de alguma forma ali, elas contribuíram para que isso acontecesse. Entendeu? Sim, é bem isso mesmo. Todas as coisas estão cooperando, Então. né, de alguma forma. Então, E você falou sobre essa questão das pessoas adoecerem, né, sobre sobre o perdão, né? Quem não libera o perdão, né, tem a tendência. eu lembrei de um provérbio, né, que diz sobre perdão, diz sobre inveja, né? Sobre inveja, a inveja é a sequidão dos ossos, né? Que a pessoa também, né, é um sentimento negativo, né? É algo que as pessoas precisam, né, se libertar para poder voar, né? Senão não Crescer, vai, senão não vai, não consegue. E o perdão, eu tenho também entendido que às vezes o perdão que você às vezes espera de alguém, né? Por exemplo, alguém te magoou, você tem que, como crente, você precisa ir e perdoar essa questão, né? Uhum. Por exemplo, antes que a pessoa venha, né, e reconheça que ela errou, talvez você tenha que entender isso e perdoar antes, né? Perdoar antes de que você receba um pedido, né? Por exemplo, você falou que alguém foi e te procurou, né, para conversar a respeito de uma situação, né? Mas eu percebi que você, antes dela te procurar, né, aquilo lá já tinha sido perdoado dentro de você, Vixe. né? Uhum. Só de eu receber ele, É, só de eu receber ele já tinha cicatrizado ali a ferida, né? Entendeu? Já tinha cicatrizado, sim, entendeu? Foi muito bom. Porque assim, você vê assim Deus. Rapaz, tem coisa assim, ô Moderno, tem coisa assim que eu fui assim, que teve pessoa que falou assim, ó, você não pode ter filhos. Você não pode ter filhos por causa que você usou muita droga. Então, os seus filhos possam nascer com algum problema. E dentro do consultório. Entendeu? Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo. E eu creio no Deus da Bíblia. Porque, assim, é que nem você fala. Você tem que perdoar. Você tem que liberar. Você tem que ser alguma coisa diferente. Tem que acontecer. Então a pessoa veio para conversar e quando ela veio, ela viu o potencial. Entendeu? Eu sei que lá dentro dela, ela falou assim, poxa vida, eu não poderia ter falado aquilo. Porque, ó o que está acontecendo. Entendeu? Então, as pessoas, eu vou falar uma coisa aqui bem verdade. Se as pessoas soubessem verdadeiramente o que você vai se tornar no futuro, você pode ter certeza disso. Elas te tratariam melhor. Essa é uma verdade. essa é uma verdade. aí eu concordo com você. Tô te falando, tô te falando. Às vezes até eu, se eu soubesse o que eu me tornaria no futuro, eu teria me valorizado mais. Rapaz, você falou a verdade agora. Que olha, foi bem isso mesmo. Né? E talvez um lugar que você esteja, né, naquela condição que você vai olhar assim e falar assim, poxa, todas essas pessoas nunca acreditaram no que eu seria, mas agora eu estou num lugar e que eu acredito onde elas podem chegar, onde eu já cheguei, né? Não fala assim, tem gente que fala assim, mas eu quero ver você andando com corrente de ouro, carro do ano, mas não é nessa proporção, eu imagino assim, né? No que o espiritual hoje nos cede, né? Num relacionamento, numa unção, né? Porque tem dias que eu olho assim, que eu falo assim, olha, eu não tenho o que as pessoas têm por aí, mas eu tenho um mais valioso, que é a presença. Que é a presença, né? Que é a presença. E eu vou falar pra você, e se nós valorizar essa presença, filho, eu falo, tem gente que fala assim, mas eu queria ser, mas você queria ser o quê? O que você tem de oferecer? Mas pode ser a presença. A presença, ela torna um cara melhor.
Você pode ter certeza disso. A presença de Deus, ela é real e a gente tem vivido essa presença, sabe? Todo dia. Todo dia. Todo dia. O dia mais, né? Eu falo assim, o dia mais difícil, né? Falo assim, eu gosto de falar para as pessoas que algumas pessoas falam assim, bom dia Espírito Santo, né? Tem pessoas que oram assim diferentes, né? De várias formas, né? E eu já gosto de falar assim, é o Senhor que me dá bom dia todo dia. E É ele que me acorda e me desperta todo dia, né? Então, às vezes nem quero levantar da cama, mas ele já me acordou. eu falo assim, se as pessoas tivessem assim, sabe, um pensamento, sabe? Eu falo assim de pensamento, porque tem pessoas que ela acorda da cama ali, ela nem agradece, entendeu? Ela nem agradece, eu agradeço. Agradeço a Deus todos os dias e eu agradeço a Deus tudo que aconteceu. Tudo que aconteceu eu consagro também a Deus. Hoje a gente consagra tudo lá em casa. Nós aprendemos esse negócio aí de consagrar a Deus, entendeu? Porque do partir do momento que você quis entrar, ele te aceitou. Agora, para sair, não tem saída. Não tem. O evangelho não tem saída. Só tem uma porta. Só tem uma porta. Essa porta é de entrada. É. De saída, não. Você pode cavar um buraco, como a Bíblia diz no livro de Salmos. Você pode entrar dentro desse buraco. Lá Deus está. Você pode pegar a sua cama e ir lá pro meio dos mares. Aí a Bíblia vai falar assim, lá Deus também está. Aí o salmista diz assim, Senhor, agora eu sei que tu me sondas e me conhece. É isso aí, entendeu? Então, não tem como. E nós decidimos viver isso aí, entendeu? Decidimos viver esse evangelho de transformação, de renovo, entendeu? E acreditar. E eu sou um cara que acredito. Eu sou um cara que acredita. Entendeu? Esses dias teve um rapaz bem novo, bem novinho mesmo. Ele falou assim, ô tio, me dá R$2 aí. E aí eu falei pra ele assim, você quer R$2 ou algo misterioso? Ele achou que entendeu? Ele achou que eu ia brincar com ele, né? Daí, não, o que é esse misterioso aí? Falou pra mim. Falou, não, eu tô te falando, você quer R$2 ou algo misterioso? Ele falou assim, não, eu quero algo misterioso. Falei, então vem cá. Você deixa eu falar com você? Ele falou, não pode falar, tio. Aí eu comecei a falar pra ele. Eu já tive aí, ó, na sua posição. Eu já pedi dinheiro. Eu já menti. Entendeu? Eu já tive nessa posição. Essa agonia que você tá aí. Essa obstinência que tá te corroendo aí por dentro aí. Pra você ali pegar uma parada ali e fumar. Eu já tive assim. Só que há um Deus no céu. Que ele acredita em você e acredita em mim. Aí se você deixar ele entrar, porque Deus ele, rapaz, Deus ele é tão assim, eu falo assim que Deus é tão educado, porque ele fala assim, eis que tua porta e bato. Se você deixar entrar, meu irmão, você pode ter certeza, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Entendeu? Aí as pessoas falam assim, mas Ederson, abre essa porta, meu irmão. Abre essa porta. Aí voltando ao menino, ele falou assim, ó. Aí falei pra ele da palavra. Preguei pra ele da palavra. Eu falei assim, uma palavra que veio na minha mente aqui é o seguinte. Jesus, uma certa feita, ele pega o barco, ele atravessa um lago e chega à praia do outro lado. Um homem que vivia ao sepulcro. Um homem que para a sociedade não tinha mais jeito. Acorrentado, vivendo uma vida assim, uma vida de imundície. Mas quando ele chegou lá, que Jesus colocou o pé, a história mudou. Agora, se você dá um passo para Jesus hoje, Jesus pode mudar a sua vida.
Aí ele parou, falou assim, mas tio, lá dentro da minha casa. Eu falei, Jesus amado. Falei, vai, meu filho, fala. Lá dentro da minha casa, meu pai bebe, minha mãe bebe. E começou a falar, sabe? Então, muitas das vezes, o problema... Ele falou assim, mas muitas das vezes o problema acontece porque lá dentro da casa, os cabeça, os patriarcas, os líderes estão lá dentro, estão errados, entendeu? Então não tem, assim, como acontecer algo certo. E assim, se aquele guri tivesse uns 14 anos, era muito. Não, era um guri novo, novinho, sabe? E eu falei assim, rapaz, você tem uma vida tão bonita pela frente. Tão bela pela frente. Você está deixando o vício te matar, te roubar isso aí. É bem isso, é um roubo. Entendeu? Ele está te roubando. Roubando a sua saúde, roubando a sua dignidade. Entendeu? Olha, aí fui pregando para ele. E até eu peguei o nome dele, peguei o endereço da casa dele. Fui fazer uma visita. E assim, rapaz, é complicado. É complicado porque eu falo assim que tem pessoas que não acreditam nisso aí. E eu creio. Porque a Bíblia, ela dá esse direito, sabe? E ela fala que algumas coisas, elas só vão sair com jejum e oração. Mas ela sai, entendeu? Essa casca de demônio, essa coisa ruim, essa visão distorcida que hoje a gente vive, entendeu? Que, foi... Não, entendeu? Até esses dias, eu falo pra você, eu chorei. Não vou mentir pra você, não. Eu chorei. E falei pra Deus, Deus, eu tô muito relaxado. Entendeu? Porque esse rapaz, esse senhor já deve ter uns 41 anos, eu li a reportagem. Ele morreu desse jeito. Eu chorei. Entendeu? Chorei mesmo. Porque ele morreu lá ainda. Acorrentado dentro do vício. Enquanto nós, que dizemos ser luz, que dizemos que somos de Deus, que dizemos que pregamos a palavra, que dizemos que somos, não estamos preocupados com isso. E eu estou preocupado. E desde então eu tenho escutado muito esse louvor. Esse louvor é um louvor fúnebre. Mas a morte ela é real. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo, é a gente ter que olhar para isso, sabe? E vir aqui e falar isso aqui, eu sei que vai ter pessoas que falam, não sei o que, não, meu filho, você tem que olhar para dentro de você, você vive o evangelho, porque se você viver, o evangelho é uma fonte inesgotável de água. Quanto mais ela jorra, mais tem água. Então, quem sabe tem alguém que vai ver isso aqui, vai assistir isso aqui, e Deus está dizendo assim, e aí? Você vai permitir ser uma bica ou uma fonte que vai jorrar muitas águas? Você vai permitir ser uma torneira meia fechada ou uma fonte? Tá aí, né? Quem sabe Entendeu? uma torneira gotejante, né? Entendeu? Porque tem gente que é assim. Tem pessoas que são assim, entendeu? Eles... mas... aconteceu. Não, meu irmão. Nós chegamos tarde. Essa é a palavra. Nós chegamos tarde. E eu falo pro pastor, mas nós precisamos ir para aquilo ali. E nós estamos indo. Então, e vocês começaram, eu vi alguns vídeos, né, de evangelismo, né? Tem vários vídeos na internet hoje, vocês fazendo evangelismo, né? Vocês conversando, orando, né? Levando a palavra, né? E como que você vai organizando essas andanças todas assim, do evangelismo? A gente marca um dia, né? A gente já vem orando, porque é aquilo que eu falei aqui bem no começo, que a igreja, ela não pode ser dentro de 4 paredes. Deus nos chamou para isso, para levar as boas novas, né? Ao cativo, os oprimidos
de aflitos de corações, né? Então a gente se programa toda sexta-feira, lá no semáforo, que a casa do pastor fica bem pertinho ali, já é uma boa, que daí dá para ligar a caixa, dá para ligar a energia, e a gente tem levado essa palavra aí. Ali no semáforo, você diz o semáforo da rua Vacaria com a Major Carlos. É a Vacarias com isso, ali né? mesmo. Eu já presenciei já algumas ações. Aham. A gente quer ir lá pra favelinha, pra lá que nós queremos entrar. Aí nós fala, rapaz, calma, você vai cutucar a onça com vara curta. Fala, não, mas nós tá com poder, nós tá com a oração, nós tá com o jejum. Nós temos que ir pra isso, nós temos que ir, entendeu? Porque, assim, eu já encontrei pessoas, ô irmão Nenê, já encontrei pessoas que eu fumei droga junto. Eles continuam lá. Continuam lá. E isso que eu falei aqui, que a pessoa falou, mas qual é a receita? Entendeu? É isso aqui. Entendeu? E aí, é você falar pro cara, você vai querer morrer lá? Ou você vai dar uma oportunidade para você mesmo? Porque as oportunidades, elas podem até bater na sua porta. Mas ela não vai girar a maçaneta, não, meu filho. É você que vai ter que meter a mão lá na maçaneta e virar essa maçaneta e abrir a porta. É você. Entendeu? Então não vem pra cá me falar que esse negócio, que é difícil, que não sei o quê, que... Não. Eu não aceito. Eu sou um cara que não aceita essa palavra. Entendeu? Eu não aceito. Porque da onde que Deus nos arrancou... Eu fumava mais de 40 pedras de crack. Mais de 40 pedras de crack eu fumava. Eu cortava a lata e rasgava a lata e raspava a lata e fumava a cinza da lata. Que coisa, hein? Entendeu? Então você não pode vir aqui falar pra mim, não tem jeito. Não tem jeito pra você ou pra Deus? Entendeu? Porque se você falar pra mim que não tem jeito e assumir a responsabilidade que não tem jeito pra você, eu aceito. Agora, quando vem pra cá, pra Bíblia, não. Porque daí Deus, eu tô indo contra a Bíblia, porque a última palavra ainda vem de Deus. A última palavra é dele. É com dele. certeza. É dele. É. Eu vou te falar que quando eu entrei também no Evangelho, conheci a palavra, eu tinha um vício muito grande de cigarro. Cigarro. Tabagismo. Tabagismo era muito forte. Uhum. Né? E algumas denominações, né? Algumas linhas de igreja, você pode ser um tabagista. Né? Que tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode ser uma pessoa, um alcoólatra, pode ser. Mas eu percebi que eu tinha algo maior me cobrando isso. Né? Uhum. Que eu tinha que realmente abandonar, né? todos os vícios e essas coisas que atentavam contra a minha vida. Né? E foi difícil. É difícil. Difícil. O tabagismo é uma das coisas mais difíceis hoje. A pessoa tabagista, ela, por exemplo, ela piora porque o alcoolismo, por exemplo, acentua tudo isso. Uhum. Né? Então, uma pessoa que é alcoólatra, ela tem uma tendência muito forte de ser tabagista. Né? Quando ela bebe, ela fuma até mais do que habitualmente. Como é uma droga lícita, né? Nós vivemos numa acesso, sociedade... Né? E outra, você vive numa sociedade hoje que, né, te oferece um copo de cerveja, te oferece um cigarro. Né? É normal isso. Então, para você entrar na fé cristã, conhecer Cristo de verdade, para mim, né, eu conheci o jejum seco, né, eu conheci dias de consagração, conheci dias de vigília, né, então todas essas coisas foram mudando o meu entendimento a respeito da fé, né, e realmente aí eu percebi quanto é importante ter as renúncias dentro da palavra, mas isso é só o começo, né? Falar assim, o cara deixou de fumar um cigarro e tomar uma cerveja, por exemplo, isso aí é
é uma renúncia que a pessoa faz, mas a sociedade hoje ela te leva a isso, né? Fala assim, não, mas o que tem a ver você tomar uma cerveja, ou fumar um cigarro, né? Dentro da sociedade hoje é comum, né? É lícito. E hoje você Né? tomou um café, Uhum. tomou um café, pá, cigarro. É, Entendeu? E isso aí, também a Bíblia ela fala sobre isso aí. Que um abismo puxa o outro. Hoje o cara exatamente. tá aí, tomando uma cervejinha, fumando um cigarro, entendeu? Mas daqui a pouco ele tá ali na maconha, da maconha vai pra cocaína, e aí ele chega, né, no crack. E agora também tem a K9, né? É uma coisa que eu prego, né? Entendeu? Você pode estar na maconha, na K9, na K10, na K30. Você pode estar no fundo do poço. É, bem isso. Mas há uma mão. Aham. Há uma Amém. mão. Há uma mão. Amém. Há uma mão que segurou a mão de Pedro. Amém. Essa mão, ela é real. Entendeu? Eu sinto a presença de Deus. Entendeu? Eu sinto a presença de Deus. Porque, assim, quando toda a esperança, toda aquilo ali que não tem mais para onde você sair, entendeu? Era isso. Essa mão, ela vem, ela pega. Fala, mas por que você duvidou? Por que você não acreditou? Você estava andando bem. Você afundou porque você tirou o olho. Você afundou porque você quis. Porque ele podia ficar em cima das águas. É uma coisa que passa ali, a gente lê e não presta atenção. Entendeu? Porque a Bíblia, ela fala que ele tirou. E ela é bem clara quando fala que ele tirou os olhos. Tirou os olhos. E automaticamente Ele olhou a tempestade, teve medo. teve medo. E o medo é o inimigo. É o inimigo. Entendeu? Tem gente que tem medo. Tem medo de largar o serviço. Eu sei que tem pessoa que vai me criticar depois, mas não tem problema. Eu tô acostumado com isso. Tem gente que tem medo de largar o serviço e abrir a sua empresa. É. Sim. Porque acha que vai passar fome, que acha que vai passar por isso, por perrengue. Olha pra cá. Deixa eu falar uma coisa pra você. Meu pastor é prova disso, entendeu? Quem nasce grande é monstro. Tudo que nasce pequeno cresce, meu filho. Então para com esse negócio de medo. Ah, eu tenho medo de avançar, eu tenho medo. Não, você não precisa ter medo. Você tem que ter coragem. E decidir se você quiser ainda continuar olhando para Cristo ou ficar aí, entendeu? Nesse mundo seu de medos, de incertezas, de dúvidas, entendeu? Eu conheço pessoas que têm medo até do Covid até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Você está falando de algo que é muito comum, né? Falar sobre medo, e você falou sobre ter uma empresa, né? Eu falo em ter em romper, né? Em romper. E crescer. Né? E muitas pessoas têm ainda um padrão, né? Têm seguido o padrão do mundo. Né? Então, eu falo assim, existe um dom, existe uma unção, existe um poder que está sobre a pessoa, mas ela ainda insiste em viver o padrão do mundo, né? Se encaixar nas coisas, né? Então, quando eu percebo que as pessoas, né, estão avançando em Cristo e na fé, elas estão rompendo, elas também estão evoluindo e crescendo, né, de uma forma que a fé leva elas, né? A fé te leva. Né? Leva. É um favor, é uma graça. Ela vai te levando. E ela abre portas. E as coisas acontecem. E assim como aconteceu na nossa vida, entendeu? Hoje, a gente prega também, assim, a gente fala no nosso testemunho, né? Após a mensagem, que eu trabalhei pro homem, né? Foram 8 anos da minha vida. 8 anos dizimado, entendeu? Até o dia que Deus falou, não, você vai abrir a sua firma, entendeu? Eu vou te dar uma firma, eu vou te dar um lugar, eu vou te dar nome, eu vou soprar o nome da sua firma, entendeu? Hoje a gente
tem essa firma, não sei se eu posso falar o nome, Pode, entendeu? Mas eu tenho que divulgar, né? Entendeu? Hoje nós estamos aí, essa empresa é uma empresa especializada no ramo da refrigeração e da climatização, que hoje a gente vive disso, né? Que isso aí era um sonho. Você teve um bom professor. É. Agora, peraí, vamos falar do professor. É nada, Já que é você nada, tocou é no nada. assunto, eu quero falar do professor, que o professor também merece destaque aqui, que eu vou chamar ele para falar da testemunha aqui também. Entendeu? O começo sempre é mais difícil. O começo sempre é mais difícil. E eu louvo a Deus, porque a gente era o quê? A gente era pintor. Eu mexia com tinta, entendeu? Até um dia que alguém falou pra mim, não, você não quer trabalhar com refrigeração? E ali aconteceu a paixão por isso. Porque você tem que gostar do que você faz, né? Porque se você amar, você tem que fazer de graça, meu filho. Então você não confunde, não. Ah, eu amo o que eu faço, então faça de graça. Porque o amor é de graça. Agora a paixão não, a paixão é diferente. Então eu tenho paixão pelo aquilo que eu faço. E hoje a gente chegou aí assim, tem uns 30 dias atrás, a gente se tornou um ponto autorizado. Olha aí, então eu tô recebendo informação privilegiada agora. Privilegiada, a gente somos autorizados da maior marca mundial, entendeu? Ela é estado global, que é a LG, entendeu? Hoje nós somos um posto autorizado LG dentro da cidade de Maracaju. Ótimo. Entendeu? Muito Então, bom. isso aí, pra mim, assim, eu vejo Deus nisso aí. Entendeu? Pra alguns, pode ser, assim, algo significativo, mas pra mim não, tem muita significância. Porque trouxe pra nós uma nova visão, trouxe pra nós a maneira correta, o jeito correto, e foi muito ralado pra chegar aqui, meu filho. Não pensa você não, entendeu? Rapaz, nós já foi criticado, filho. Entendeu? Já me chamaram de crentinho debaixo do braço, carrega a Bíblia debaixo do braço, e não sei o que, entendeu? Então, assim, a gente não pode pegar tudo isso aí e absorver não, meu filho. Claro. Eu não. Faz parte. Entrou aqui e saiu ali. E vida que segue. Você me lembrou de uma passagem bíblica que Davi recebe críticas, né? Críticas. Davi começa a receber críticas e muita gente criticando ele, ele também fala, né? Fala, não faça nada, né? Não faça nada. Deixa que critiquem. Porque eu vou falar pra você, o tempo, mano, o tempo ele traz resposta, clareza e verdades. É só o tempo. Exatamente. É só o tempo para mostrar. E o tempo é que nós está aqui, ó. O tempo tá indo embora. Isso aqui é hoje. É agora. Nós não podemos voltar aqui amanhã e fazer tudo de novo. Foi, né? Já foi, porque alguma coisa vai ficar para trás. Uma fala, não consegue fazer de novo a mesma coisa. Entendeu? Então, o tempo ele tá mostrando, né? O tempo ele vem mostrando, ele vem falando. Eu gosto muito do tempo, porque o tempo ele traz essas verdades em Deus e nada da noite pro dia, nada é obra do acaso. E agora eu quero perguntar para você. Pode falar. Vou perguntar para você e vou comentar algo que eu tenho presenciado, que é assim, né? Você tem visto que, como que eu vou te falar? Pode falar. Tem acontecido muita coisa hoje em dia, né? As notícias, elas, né? Muitas notícias têm chegado aos ouvidos das pessoas, né? Que há guerras, que há pestes, que há doenças, enfermidades, que há crises, né? E dentro dessa perspectiva, eu falo assim, a Bíblia é o jornal do amanhã, né? Você pode pegar ali qualquer acontecimento da Bíblia, né? Que a Bíblia disse sobre os tempos do fim, dos tempos de hoje.
E você pode pegar qualquer um desses acontecimentos e abrir hoje o jornal e falar assim, poxa, eu vi isso aqui na Bíblia, né? Então você pode escolher dentro de um jornal, né, qual profecia bíblica que se cumpriu hoje. E tem dia que você abre e cumpriu todas, né? Porque tem uma guerra acontecendo, tem um terremoto ali, tem um filho matando o pai lá, né? Então, dentro dessa perspectiva, desse tempo agora, né, desse momento escatológico, né, como que você tem avaliado esse momento da fé que nós vivemos, falando assim, ó, chegou um tempo em que eu vejo realmente algumas coisas, né, ou todas elas acontecendo, estamos encaminhados, né? Por exemplo, eu sempre, né, recebi uma revelação a respeito da palavra e as coisas estão acontecendo, né? Você tem vivido essa experiência com Deus. Olha, uma coisa que eu posso falar disso daí, isso aí não é nem o começo, tá? Não é nem o começo. Isso aí não é nem isso aí só é as contrações de partos. Entendeu? Isso aí é só a contração, meu filho. Não viveu nem a metade ainda do que é para ser visto. Assim, a Bíblia diz que nos dias de Noé foi avisado. Deus vem avisando. Não foi de repente. Em questão disso aí que você está me perguntando, você está me falando, Deus, ele vem alertando, Deus, ele vem falando, Deus, ele vem mostrando com uma finalidade só. Para que quando chegar lá, que você estiver de frente dele, entendeu? E você vê que isso é verdade, você não pode dizer assim, Deus, ninguém me falou. Deus, eu não sabia. Deus, ninguém me avisou, porque Deus, ele vem avisando. Para um pouquinho aí. Você não precisa voltar muito tempo. Volta 5 anos atrás. Só 5 anos. Era diferente. Era diferente o negócio. Sim. Eu venho crescendo e ouvindo. Mas sobre o esfriamento. Porque nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Barará. Tá, mas da mesma forma que esfria, você não tá vendo que tá esfriando, não? Vai deixar o negócio esfriar mesmo? Vai deixar o negócio acontecer? Porque só vai acontecer se você quiser. Deus, ele deixou o livre-arbítrio para todos sobre a face dessa terra. E Deus, ele vem falando, alertando, mostrando, entendeu? Deus, ele não vai ser pego ninguém de surpresa. Entendeu? Há alguns aí, renomados, dentro de Maracaju, que defendem a tese que nós vamos passar pela grande tribulação. Vai passar você, eu não. Entendeu? E assim, Deus, ele vem alertando. Deus, ele vem falando. Só que vai chegar uma hora que vai fazer que nem nos dias, filho. Entrou pra arca, fechou a porta e acabou. Então hoje, assim, o recado que eu deixo, a fala que eu deixo, aproveita. Aproveita enquanto é tempo. Desperta, acorda, se levanta, se refaz quantas vezes preciso for e vai para cima. Entendeu? Porque vai chegar uma hora que não vai haver mais. E é uma coisa assim que nem você falou assim, você tem visões, revelações, e eu penso muito nisso. Sabe no que eu penso? Você pode dizer, isso agora endoidou mesmo. O maior sofrimento do inferno não é a quentura.
não é você ser queimado. O maior sofrimento do inferno é você não ter Deus lá. Já parou para pensar nisso? Um lugar sem Deus. Um lugar sem Deus. Rapaz, isso aí chega, olha, eu chego me emocionar assim, porque tem pessoas que ela não olha para isso. Ela não olha para isso. Rapaz, queimar você vivo vai ser fichinha. A pior dor do ser humano vai ser ele buscar Deus e não achar. Os rangir de dente lá é fichinha. A pior coisa vai ser Deus não estar lá. E se Deus não estiver lá, meu filho, é só inferno. Então, uma coisa que eu falo, uma coisa que a gente prega, que a gente vive, é isso aí. É você, todos os dias, pensar para onde você está indo. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo para melhorar isso aí? Entendeu? E aí, você quer só você? Você quer mais alguém da sua família? Então, chegou esse tempo aí. Entendeu? Deus, ele tem falado, Deus, ele tem se mostrado, Deus, ele tem, entendeu? Tá escancarado. O negócio é essa palavra. Está escancarado para todo mundo ver. Todo mundo vê, exatamente. Para chegar naquele dia lá, abençoado. Você tá, entendeu? É isso aí. Tá tudo pronto. Tudo pronto para o arrebatamento. E eu aguardo esse negócio, hein? Eu aguardo. Entendeu? Eu falo assim, pra minha esposa, pra Thaís, eu falo assim, Thaís, eu quero ir pro céu. Eu preciso ir pro céu. Eu preciso. Eu já cheguei a falar pra Deus, Deus, se o Senhor vê que eu vou dar uma... O Senhor pode me esmagar logo e me levar. Entendeu? Porque eu preciso. Nós precisamos ir pro céu. Nós precisamos. Tem coisas que estão acontecendo e te preparando, porque eu vejo que pelo trabalho que você tem feito, eu vejo isso, né? Eu acompanho que Deus te lapidou, te preparou para algo assim que é para esse tempo mesmo, né? Talvez assim a gente não entende o processo das dores e os processos difíceis que a gente passa, mas parece assim que a gente está sendo preparado antes do tempo, para quando chegar o tempo exato, né? Um tempo difícil, né? Das pessoas duras de coração, pessoas que passam suas aflições, pessoas que têm todo tipo de mazelas, né? E você já passou por isso, né? Passou por isso e passou com uma unção, né? Que vai realmente ajudar esse momento pessoas que estão, né, na fila da salvação, né? Estão ali na fila ali, estão batendo na trave, né? Ainda não aceitaram, não se renderam, não conheceram plenamente a palavra, né? E eu falava muito isso, eu falava assim, não, mas a Bíblia é um livro que foi escrito por homens e eu não preciso saber, né? E eu já tenho Deus, né? Não, Deus é um só e eu acredito em Deus e pronto. Mas quando eu comecei a realmente tentar e buscar essa palavra, parece que as coisas foram afunilando, foi ficando mais difícil, Foi. né? E daí aí as pessoas começam a ver a Bíblia com medo, né? Porque a palavra começa a confrontar elas, né? Ao ponto delas terem medo, né? De permanecer nesse caminho, falar assim, não, é muito difícil ser crente, né? Tem que abrir mão de tudo, né? Aí você começa a abrir mão, né? Como eu falei agora há pouco, né? Das rodinhas de cerveja, que tem aquelas fofocas, que tem aquelas momento de lascívia, aquelas coisas que vão te levar para um caminho que é o caminho bom, né? O prazer da carne, né? Que eu falo assim, né? É um caminho bom do povo, né? Aí, de repente, você tem que largar esses ambientes, falar assim, não, eu preciso sair desse lugar que contamina meu pensamento, né? Então, olhando dessa forma, assim, né? Como é difícil a gente passar por um processo, né? E ter que abrir mão, ter renúncias, porque nós estamos sendo
preparados para ajudar pessoas que vão ter muita dificuldade lá na frente, né? Vamos. E a gente, antes da gente ir para as ruas, a gente tinha um projeto que era o projeto da oração na casa. Eu visitei muitas casas aqui em Maracaju, de alguns irmãos que nos permitia, né, entrar lá, orar, chorar com ele, rir com ele, entendeu? Porque eu falo que o evangélico, ele tem essa finalidade, né, de você chorar com o irmão, rir com o irmão, abraçar o irmão. O irmão tem que ser para isso, meu filho, entendeu? Porque senão, entendeu, nós tá num lugar errado, entendeu? Você tá no lugar errado, entendeu? A afinidade da igreja é isso aí. E eu fui em muitas casas, orei com bastante pessoas, fiz campanha, a gente faz campanha, entendeu? E é um trabalho assim que a gente fez lá atrás, a gente vem fazendo muito tempo. Porque assim, a gente era presbítero e aí a gente já fazia esse trabalho. Então hoje só agregou o Ministério do Evangelista, porque lá atrás a gente já fazia esse trabalho. Então, assim, é um trabalho muito gratificante, é um trabalho que a igreja precisa. Hoje, as igrejas, né? Quando eu falo de igreja, eu falo de todas, entendeu? Precisa ter esse trabalho, entendeu? O trabalho ali de você sentar com alguém, de você falar com alguém. Porque hoje a gente está muito ocupado, irmão Denis. Hoje, assim, a gente está muito desocupado com tarefa de, o culto terminar logo para ir embora, aquela pressa de ir embora, aquela pressa. Não, meu irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque assim, pro lugar que a gente vai, olha como é que é o negócio. Pro lugar que a gente vai, é uma eternidade, filho. Entendeu? Então, se você tiver pressa, meu legal, esse lugar não é pra você não, filho. Não é pra você não. Entendeu? Porque ele é uma eternidade. Então, não precisa ter pressa. Entendeu? Então, assim, eu falo e afirmo, entendeu? A gente precisa disso. Entendeu? De um papo legal, uma comunhão com o irmão, uma comunhão com, entendeu? A gente precisa disso, a gente precisa voltar a viver isso. Porque isso aí está na origem da igreja. Entendeu? Se você pegar lá Atos dos Apóstolos, vai falar muito disso aí. Entendeu? Que eles tinham, a igreja tinha isso. É uma coisa que foi perdendo ao passar dos anos. É uma coisa que se perdeu. Uma coisa que hoje muitos não querem trazer isso aí. Porque, veja bem, não tinha uma dificuldade deles ficar implorando para oferta, para dízimo, para essas coisas. Não tinha. Lá eles repartiam fazenda, meu irmão. Vendia. Entendeu? Porque tinha essa comunhão, essa coisa que a igreja precisa ter. Entendeu? Não só pelos bens, não tô falando de bens. Tô falando dessa coisa, desse sentido de visão. Entendeu? De lá como começou. Entendeu? Era na comunhão, no partir do pão. Era na comunhão, na oração. Hoje, a gente tem um projeto lá, que é outra coisa que a gente tem na igreja, que é o clamor da meia-noite. Toda semana que dá a terceira semana do mês, a gente tem um período de oração na igreja. Entendeu? Que é em prol da Santa Ceia. É um preparamento para a gente participar do corpo e do sangue. Aí você pega aí esse período de oração e vai lá ver para você ver. Entendeu? Aí você conta quantos que vão. Pai, dá para contar no dedo, meu irmão. Todo mundo tá ocupado, né? É. Todo mundo corrido. Ninguém quer ir não, filho. Entendeu? E eu falo assim que ninguém quer ir buscar as coisas que Deus tem. Existe uma tarefa, né? Tô atarefado, né? Entendeu? Cuidar da minha família. Mas, assim, se for muito, 10. Para uma igreja hoje de 100 e poucos membros,
Não tá indo nem o 10% da igreja na sua totalidade. Então, assim, se você quer viver o extraordinário de Deus, você vai ter que buscar. Você vai ter que ter essa comunhão aí. O buscar é bíblico, né? É bíblico. Entendeu? Aquele que pede, recebe. Recebe. E aquele que busca, meu filho, Contra. ele tá ali para eu tô aqui, ó. Vem, meu filho, vem que nós estamos aqui. Então, assim, a gente fala muito disso aí, entendeu? Que o homem hoje, a igreja se tornou isso aí. Não precisa muito, não tem essa necessidade. E eu vejo que todos aqueles que entraram nessa visão, hoje estão frustrados na doença do século. Qual que é a doença do século? Depressão. Ansiedade. Meu irmão, pelo amor de Deus, filho. Não faz comigo não, filho. Entendeu? Eu fico vendo assim. Rapaz, um homem que viveu mais preso do que solto, ele não teve isso. Exatamente. Vai, me mostra aí. Exatamente. Um homem que os últimos dias da sua vida foi abandonado, esquecido, tuberculoso, com doenças, sentir frio, porque ele fala, traz a capa. Ainda ele tinha tempo para ler. Entendeu? Me traz os pergaminhos. Entendeu? Então... Bem isso, né? Aí a pessoa fala assim, Ederson, você existe? Sim, existe. Tá? Eu não tô aqui para afirmar que não existe. Existe? Existe depressão, existe, entendeu? Esse espírito de ansiedade, mas isso aí são doenças desse século. Doenças que pessoas deixaram vir sobre elas. Entendeu? Porque gerou isso aí. Porque tá acomodado, não busca, não ora, não jejuma. Você não pode ver com isso, meu irmão. Entendeu? Hoje você fala, você é muito radical em questão disso. Não, em questão disso eu sou radical mesmo. Entendeu? Eu sou radical. Em questão disso, porque senão o sacrifício foi em vão. Ele levou todas. Lá não tá discriminando, não. Metade. Algumas. Ele levou todas. Enfermidade. E pronto, entendeu? É isso aí que eu falo hoje. Então, hoje a igreja, ela tem se preocupado nisso daí, entendeu? Hoje, você pegar aí templo, visão, reforma, e o espiritual, cada dia mais fraco. Entendeu? E eu tenho um grande pensador que eu admiro ele, que ele fala uma frase que é o seguinte: você quer ver a saúde de uma igreja? Vai no culto de ensino. Vai no culto da oração. Aí você vai ver a saúde de uma igreja. Porque culto da vitória, meu filho, é lotado. Da revelação. Piorou ainda. Não, meu irmão, rapaz. Noite profética. Ixi, lota. Não, você tá doido, entendeu? Você tá doido, entendeu? Quando fala de revelação, eu falo. Quando eu prego, eu falo. Você veio pra cá pra me revelar CPF, você perdeu seu tempo. Entendeu? Deus não tá preocupado com negócio de revelar CPF, negócio de chave de carro, de cor de roupa. Deus não tá nesse negócio. Deus não tá nesse negócio. Entendeu? A única revelação é a revelação da palavra. Eu falo. Tem gente que não me levou mais aí nessas coisas porque eu falo, meu filho. Eu falo. Eu não tenho papa na língua, não tenho rabo preso, não. Deus nos chamou, irmão André, para viver um evangelho. Entendeu? Viver esse evangelho. Viver essa presença.
essa coisa de você levantar, de você ter a cabeça erguida, de você olhar e ver que o evangélico ele tem surgido os efeitos na sua vida. Porque senão, o que você está se tornando? O evangélico é mudar de vida, meu filho. Todo dia você está mudando, todo dia você está... Alguma coisa o evangélico está fazendo em você. Se o evangélico não te transformar em uma pessoa melhor, você está no lugar errado. Realmente. Tem que mudar. Alguma coisa vai mudar. Né? Tem que mudar. A vida das pessoas, elas estão, né, em transformação. Né? Eu falo assim que o evangélico é igual a borboleta. Né? Uhum. Depois que você, né, partiu para o conhecimento, né, foi revestido com o Espírito Santo, nasceu de novo, né, você é a borboleta e você não pode mais voltar. Você não volta mais para o casulo, né? Não tem como. E, bom, vou perguntar se você trouxe uma palavra hoje. Trouxe uma palavra para a gente fazer um momento da meditação. Eu tenho uma palavra que já faz tempo, assim, sabe? Que eu venho olhando para ela e aí ontem até eu ia pregar lá essa palavra, porém tinha um tema já, né? Então a gente é subordinado ao tema. E Deus nos deu graça dentro do tema e tá aquele Bíblia, né? Mas no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo 34. Olha só o que diz a Bíblia. E propôs uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente. O reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente nos campos. Mas, dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Aí a última palavra aqui, que eu gosto. Ó, e se retirou. Por quê? Ué, você não veio aqui semear o joio? Por que você vai se retirar? Sabe o que o diabo quer? Antigamente, o diabo, ele arrancava os crentes da igreja. Você pode pegar. Pega aí, uns anos para trás. Isso aí era no carnaval. Isso aí era na virada do ano. O cara ia lá, tomava uma cidra e já daqui a pouco tava tomando já aquela brama velha miserável. E daqui a pouco já tava fora. Isso aí é o inimigo que se retirou. Deixou você se esbagaçar todinho. Por que ele não continuou lá? Entendeu? É uma verdade. Tá aqui, tá escrito. E se retirou. Semeou e se retirou. Só que o que está acontecendo hoje? O diabo, ele não precisa mais tirar o crente dentro da igreja. Ele quer que você fique lá dentro, do jeito que você está vivendo, da forma que você está vivendo, aquele crente normal. Mas a Bíblia diz que a colheita, ela vai acontecer. Entendeu? Porque, ó, veja bem, o homem, ele vai semear boa semente. O inimigo, ele vai semear a semente má. E vai se retirar. Porque o diabo, ele tem prazer nisso aqui. Isso aqui que o diabo tem prazer. De ver o homem se esbagaçar todo. Ver a mulher se esbagaçar toda. Entendeu? Esse é o prazer dele. E se retirar. Então, se nós não ter essa visão, que eu falo que hoje o crente ele tem que ter essa visão,
ele precisa ter essa visão, porque o que vai ter de crente que vai ficar para trás por conta de visão, que daqui a... o que aconteceu? Já ficou para trás, meu filho. Você vai ter que definir esse negócio. Essa palavra, ela fala muito comigo, porque qual é a maior? A semente ou o semeador? A semente nunca vai transmitir o seu semeador. O semeador sempre vai ser maior do que a semente. Deus sempre vai ser maior. Ele semeou sementes boas nas nossas vidas. Mas o problema é que com as sementes boas veio também as sementes más. É o que a palavra diz. E só vamos ver o resultado lá na frente, meu filho. Quando o negócio nascer. Uhum. A hora que o trem nascer, você fala assim, meu Deus do céu. Aí já é tarde. E ele se retirou. Porque ele não vai assumir a culpa. Uhum. Ele não assume a culpa. E uma coisa que eu falo é o seguinte. A maior queda do homem, você pode escrever isso aqui que eu estou te falando. A maior queda do homem é quando o homem cai em si. Essa é a maior queda. Aí ele vai ver o que ele perdeu. É que nem no mesmo livro fala. Hã? Isso é. A maior difícil. queda do homem é quando ele cai em si e vê o que ele perdeu. Isso é difícil. Filho, tô falando pra você, entendeu? A maior queda do homem é quando ele cai em si. Por quê? Ó, veja bem. Quando aquele jovem, ele cai em si, ele lembra da onde? Da casa. Na casa do pai. Do pai. Lembra da vida boa que ele tinha. Da comida. Do lugar quente. Entendeu? Hoje tem gente aí reclamando do frio, rapaz. Entendeu? Eu tenho colegas meus de profissão que reclamam do frio. Entendeu? Eu falo assim pra eles, mas o que você tá fazendo? Você tá vendendo plano de manutenção? Meu filho. Porque tem gente que não lava o frio no verão. Entendeu? Não lava o ar no verão. Lava o ar no frio. Entendeu? Tá livre. Então você tem que pegar a circunstância ali e usar em teu favor. Exatamente. Entendeu? Então veja bem. Ele vai lembrar da onde? Vai lembrar da casa do pai. Vai lembrar do que o pai tinha para oferecer. E hoje, o que acontece? As pessoas estão na casa do pai, estão vivendo isso aí, estão semeando sementes boas, mas também o inimigo está semeando sementes ruins. E está se retirando. Aí você vai deixar aflorar. Eu falo assim, aflorar. Vai deixar crescer a inveja, a maldade, entendeu? A dureza. Porque o que mais cresce hoje dentro das nossas igrejas é a dureza. A insensibilidade espiritual. Hoje o homem ele tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu vou contar uma coisa aqui pra você e eu não tenho vergonha de contar isso. Isso aqui é uma experiência que eu vivi nitidamente a olho nu. A gente foi fazer um serviço na casa de um cara que foi embora. Ele foi embora da casa. E eu vi, assim, na janela, um vidro de BW40. E eu sei que aquele negócio lá não é barato. Deve ser uns R$40 aí. E eu falei, é meu. Entendeu? Falei pro rapaz, é meu, acabei de achar. Rapaz, na mesma hora, o Espírito Santo falou assim, você pagou? Falei, tá bom. Entendeu? Eu tava com o negócio já indo pro carro. Eu ia levar embora, meu irmão. O Espírito Santo veio em mim e falou, você pagou?
Eu não tenho vergonha de falar isso. Entendeu? Mas nós temos que ansiar por isso. Para todos os dias o Espírito Santo falar assim, rapaz, você tá certo nisso? Você tá certo naquilo? É isso mesmo? Você vai querer isso? Entendeu? Então, no exato momento, eu falei, não, Senhor, me perdoe. Eu errei, Deus. Eu errei. Porque quem é do céu não deixa rastro do inferno. Eu li essa semana. Quem é do céu não deixa rastro do inferno. Se você é do céu, você tem que deixar um rastro do céu. E o rastro do céu é isso. É quando ninguém te vê. É quando ninguém tá te olhando. Você fala assim, não, Deus. Não, esse negócio aí... Entendeu? Porque tá aqui, ó. Você pode pegar ali, você pode ler. Tá escrito, e ele se retirou. Ele nunca vai assumir a culpa. A culpa sempre vai ser de todo mundo, menos dele, porque ele se retirou. Ele se ausentou. Ele não foi homem. Entendeu? Deus é homem. Entendeu? Deus é homem e homem com H maiúsculo. Entendeu? De falar e assinar embaixo. Porque a própria Bíblia, ela vai dizer assim, ó, as minhas palavras não voltam vazia. Se eu te falei alguma coisa, você pode ter certeza, meu filho. Vai acontecer. Fica tranquilo. Não precisa ficar, entendeu? Fica tranquilo, fica em paz, que vai acontecer. É isso aí. Amém. Bom, a gente já está aí já 1h30 já, então eu quero convidar você. Vamos fazer uma oração? Vamos. Oração. Eu quero. É? Se eu me dá a honra, eu faço. Pode orar por nós aí. Ora por esse irmão que está acompanhando a nossa live, por esse trabalho da Rádio Anjos. Olha aí. Tudo isso aí aqui que está acontecendo aqui em Maracaju. Amém. Senhor Deus, a tua palavra, ela diz, Senhor, que se a gente pedir crendo no seu nome, Senhor, nós recebe. Não sou eu que diz, Senhor, é a tua palavra que fala. Deus, aonde chegar, Senhor, esse vídeo, aonde chegar, Senhor, essa fala, aonde chegar, Senhor, essa live, aonde chegar, Senhor, esse testemunho, Senhor. Meu Deus, essa casa que precisa ouvir, Senhor, essas verdades que só há em Ti, Jesus. Essas verdades que são verdadeiras. Essas verdades, Senhor, que não são mentira. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que tem pessoas que vão ver. Eu sei que tem pessoas que vão ouvir, Senhor, essas verdades, Senhor. E eu sei que tem pessoas, Senhor, que estão neste momento em crise, Senhor. Nesse momento estão passando por ventos, estão passando por tempestades, Senhor. Mas eu creio no Jesus que se levantou em meio à tempestade e disse: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E houve bonança, Senhor, naquele lugar. É a tua palavra que diz, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, esta rádio, Senhor, essa ferramenta, eu quero dizer que essa ferramenta, meu Deus, que o Senhor levantou nessa cidade de Maracaju, Senhor, para os teus filhos colocar, Senhor, a tua palavra, para os teus filhos levar a tua palavra, Senhor. Meu Deus, que as tuas mãos possam estar sobre este lugar, Senhor. E aonde chegar, Senhor, alguém possa testificar, Senhor, das tuas maravilhas, das tuas verdades, Senhor. Meu Deus, eu ministro agora, Senhor. Eu profetizo, Senhor, no seu nome, meu Deus, vida sendo liberta, vida sendo sarada, vida sendo curada, Senhor. Meu Deus, de traumas do passado, vida sendo liberta, Senhor, de traumas do passado. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, a
tua palavra, ela é vida. A tua palavra, ela é poder. A tua palavra, Senhor, ela penetra. Ela penetra, meu Deus, na divisão, Senhor, da alma e da medula. Meu Deus, é a tua palavra, é o teu Espírito, Senhor, que convence o homem do pecado. É o teu Espírito que convence a mulher do pecado. É o teu Espírito, Senhor, que vai convencer essa pessoa que está aí atrás, Senhor. Aí, Senhor, atrás dessa tela, atrás ouvindo essa oração, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei, eu não conheço, mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor conhece e sabe, Senhor, quem Ele é, Senhor, em ti, Senhor, e eu te peço, Espírito Santo, ajuda, Senhor, essa pessoa a olhar, a ver um evangelho diferente, a ter uma visão diferente, Senhor, a partir de hoje, que ele não possa ser mais o mesmo, mas ele possa ser transformado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que essa palavra, eu gosto de falar assim, né? Você mora no confins da terra? Até os confins da terra. Né? Nós estamos morando no confins da terra. E nós vamos levar essa palavra até os confins da terra. E eu agradeço mais uma vez sua Amém. presença aqui. Amém. Quero, né, que você faça aí o encerramento, né, manda os seus alôs aí. Eu falo que, né, sua comunidade toda aí tem, Sim. né, tem participado pela internet, né? Nós temos aí, vocês têm, Olha aí que maravilha. então tenho, né, visto, né, muito ouvi falar do Ministério Assembleia de Deus Madureira, né, como tem sido uma bênção aqui para Maracaju, né, tem sido uma bênção nesse tempo, né, como você tem participado desse propósito também com eles, né, fazendo essa palavra aí, chegando, né, até outros ministérios, né? Então, Tem outros ministérios. Então, é bênção, né? Bênção. Eu falo que tem se multiplicado, né? Amém. Tem sido Amém. a multiplicação. Aí, a gente fazendo esse momento agora, eu quero agradecer, né? Foi uma honra ter você aqui, falar para você que faz dias que era para mim te convidar para participar aqui, faz muitos dias, mas eu falei assim, não, vou esperar mais um pouquinho, né? Tô organizando, né? Tá faltando alguma coisa aqui, outra ali, e agora deu tudo certo, né? E foi de prontidão. Muito obrigado pela sua disposição, né? Sair da sua casa nessa noite fria, né? E vim participar aqui no podcast da Rádio Anjos. Rapaz, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque, que nem eu falei pra você, eu gosto disso aqui, entendeu? Eu gosto desse negócio, entendeu? E, assim, essa porta que você me abriu, essa oportunidade, eu sou grato a Deus por isso, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, a irmã Thaís, aos nossos filhos, né? Que é o Pedro Henrique, que é a Helena Beatriz, que é a Emanuele, né? E assim, e agradecer também ao meu pastor Ailton Ferreira, que é o presidente desse vasto campo que é Maracaju. Aqui em Maracaju é um campo, né? Nós estamos aí com igreja já em Sidrolândia, que pertence a Maracaju. A nossa sede também é na cidade de Dourados, que é o nosso pastor do estado do Mato Grosso do Sul, que é o pastor Eliel dos Santos. E assim, eu quero só agradecer a Deus por essa oportunidade, por aqueles que ficaram aí, né, que nos seguiram aí, que hoje aí na internet, que nos deu essa oportunidade de a gente entrar, né, aí na sua casa com essa palavra. E a palavra que eu tenho é fique firme, não baixe a cabeça, você não é isso aí, você é muito mais daquilo que as pessoas falaram ao teu respeito. Amém. Meu muito obrigado. Amém, muito obrigado, evangelista Ederson Santos. Eu quero deixar aqui, né, a gente estava comentando agora há pouco, qual que é a playlist do evangelista Ederson.
E aí ele falou que houve o exilado. É Isso, o exilado. Então, quero deixar aqui para você que está acompanhando a nosso podcast, né, essa canção de encerramento aí para sua vida. Amém? Obrigado, radioanjos.com.br. Obrigado a todos vocês. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo